Jesus no Lar. Autor espiritual Neio Lúcio. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Lição 5. O servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, por meio da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda a parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito, e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos.
Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu. Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. José era um moço acostumado aos hábitos da roça, sem muito trato, mas de bom coração e com uma humildade genuína. Ele morava numa pequena vila, onde os recursos eram escassos. Um dia, saiu de casa e foi tentar se estabelecer na cidade grande. Lá chegando, como estava no período de alistamento militar, serviu por 1 ano em um quartel do exército, onde conheceu a rigidez dos seus superiores e das regras em vigor. Aceitando a situação, extraiu o melhor, aprendendo sobre disciplina, horários, subalternidade e muito mais. Concluído o período obrigatório, José foi morar na casa de um primo por alguns meses. A convivência o fez se ajustar ao temperamento metódico e ríspido de seu parente, que não deixava nenhuma das suas faltas passarem em branco. Aceitando a situação, aprendeu a ser grato ao que lhe era ofertado, ter modos em casa de terceiros, refinar seus diálogos e muito mais. José teve de lidar com outras relações difíceis, procurando extrair delas o melhor. Finalmente se casou, constituiu um lar e educou seus filhos baseado em seus aprendizados, com disciplina, respeito, bons modos, paciência e caridade. Não escondeu de onde veio, o quanto foi doloroso avançar, e jamais deixou de agradecer o bem que seus mentores transitórios fizeram em sua vida. Compreendendo a cooperação entre quem educa e quem aprende, ele se permitiu passar pela escola da vida de forma proveitosa e bem-sucedida. E assim prossegue nossa reflexão. Guardamos a doce lembrança dos ensinamentos do Mestre Jesus. Sedentos por compreender suas palavras afetuosas, nós vibramos de contentamento com a possibilidade de alcançarmos o reino de Deus pela prática do perdão e da caridade. Porém, para que isso ressoe muito além de um ideal distante, precisamos vencer a ignorância e o orgulho, marcas de espíritos em processo de aprimoramento que somos. Não importa o trecho do caminho em que nos encontramos, sempre haverá recursos para seguirmos adiante. É natural encontrarmos asperezas que nos ajudam a eliminar imperfeições. São naturais os conflitos da vida em sociedade a esperarem por conciliação. As vivências intensas geradas pelo contato com o outro são como molas propulsoras que provocam a mudança dentro de nós. Deus, cuidadoso, nos proporciona os meios mais adequados de elevação. Então nos chegam, como ferramentas da providência,
pessoas de variados matizes, que em seu próprio trajeto evolutivo compartilham algo de sua experiência conosco. São os irmãos que momentaneamente nos orientam, num processo cíclico de ensino e aprendizado sob as bênçãos do Pai Criador. Dessas relações temporais, surgem lições valiosas que se escondem sob as sombras do nosso ego relutante, que julga e descarta as oportunidades por parecerem duras demais. Peçamos ao Mestre Jesus que nos ajude a refletir de forma sensata nestas ocasiões, para vermos a mão firme e misericordiosa a nos moldar a personalidade ainda imatura. Ao percebermos o julgamento equivocado, não fiquemos aflitos, treinemos a postura de humildade tão necessária para colhermos os frutos que se abeiram da estrada. Jesus não tem expectativa de que todas as lições sejam assimiladas de imediato, mas quem sabe uma parcela modesta possa fazer morada permanente em nosso ser, abrindo trilhas para os próximos passos. Santifiquemos a obra de amor sustentada por um lado que educa e corrige e outro que aprende e aceita. Por mais pesada que seja a mão do educador, recebamos o presente precioso, transformando-o em maravilhosa luz ao nosso redor. No tempo certo, já como facilitadores e com habilidade sincera, poderemos reverberar esta mesma luz para outros corações que sigam na retaguarda, repassando-lhes as lições que um dia nos aproximaram do bem. Só com o esforço prolongado e sinceridade, disciplina e autocontrole, o sábio se torna como uma ilha que nenhuma enchente consegue inundar. Buda,